Bom, a gente já falou que a sociedade de consumo no mundo contemporâneo, né, esse consumo capitalista, acaba contribuindo para o cenário dos impactos ambientais do nosso mundo atual. Agora a gente vai começar a destrinchar quais são de fato esses problemas, né? Então a ideia é que a gente comece a falar um pouquinho sobre cada um dos problemas e desses impactos, né? Quais são as possíveis soluções, o que geralmente agrava tanto no planeta, né, esses impactos. Então, começando com o efeito estufa. O efeito estufa, ele é um efeito natural que a Terra precisa realizar, um processo que a Terra precisa realizar para manter o nosso aquecimento da superfície. Olha só essa imagem, a gente tem ali o Sol emitindo raios solares, né, que vai emitir calor para a superfície terrestre, e parte desses raios, parte dessa energia solar vai ser absorvida, né, na nossa superfície, e parte vai ser refletida, parte vai voltar para a alta atmosfera, certo? Quando a gente faz esse movimento, né, de retornar, o que acontece? A gente tem gases, né, de efeito estufa que ficam na nossa atmosfera que retém esse calor para que a gente tenha uma superfície aquecida no planeta que tenham temperaturas que sejam possíveis do homem sobreviver. Olha só essa imagem aqui para a gente entender melhor essa situação. Quando ele é bom, ou seja, o sentido do efeito estufa natural que eu estou mostrando para vocês. A radiação do Sol chega à superfície da Terra e aquece, beleza? 2. Esse calor é mantido na superfície porque os gases do efeito estufa, né, essa camada do efeito estufa, vai servir como um cobertor, né, e vai fazer com que não se disperse esse calor que a gente recebe da Terra. 3. Em uma situação de equilíbrio, a quantidade de gases do efeito estufa presentes na atmosfera é absorvido por processos naturais como a fotossíntese. Então, o efeito estufa, na verdade, ele é um cara bom, né? Sem ele, nós não teríamos a temperatura ideal para nós sobrevivermos, né? E não só os homens, seres humanos, mas também todo o ecossistema que se encontra na superfície terrestre. Mas qual é o grande problema, né, que geralmente a gente fala dos gases de efeito estufa? Quando ele é mau, né? Quando ele gera algum tipo de impacto. Ou seja, a má fama do efeito estufa vem da ação do homem que emite mais gás carbônico e outros gases tóxicos do que a natureza consegue neutralizar nessa camada, tá? Então, isso faz com que a temperatura se eleve e a poluição se concentre. Ou seja, os gases ficam retidos ali, eles não conseguem absorver se a gente está emitindo muito gás carbônico, muito gás poluente para a atmosfera. Se ele não consegue reter essa grande quantidade de gases que está sendo emitida das indústrias, dos carros, veículos, enfim, né, de tudo que a gente produz aqui na superfície, a camada ali não consegue aguentar. E aí o que acontece? Esse gás, poluente fica retido. E aí, esse gás daqui vai gerando um aquecimento da superfície, porque a gente não consegue ter essa troca com a atmosfera externa, tá? Então isso acaba agravando a temperatura que nós sentimos aqui, né, na superfície terrestre. Opa, volta. Vamos lá. Então, reforçando. Efeito estufa é um efeito natural, tá? Um evento natural que a radiação solar refletida pela Terra se perderia totalmente caso não existisse. A ação do homem gerou o aumento do efeito estufa artificial, porque o calor fica retido nas camadas mais baixas da atmosfera, trazendo graves problemas ao planeta. Bom, a gente tem aí, então, como consequências, derretimento das calotas polares, aumento do nível dos mares, né? Isso vai gerar uma grande atenção para as cidades litorâneas, então, de tempos em tempos, há medição para saber se o nível médio do mar está aumentando, né? Por conta, então, do derretimento das calotas nas regiões polares. Então, isso vai fazer com que a quantidade de água aumente em volume. Então, as cidades litorâneas têm que ficar em alerta com relação a isso. Falta de cobertura vegetal é um problema porque, como a gente viu lá, né, a fotossíntese ela ajuda, né, nessa dissipação dessa relação de trocas de gases. Então, se eu não tenho florestas, se a gente continua desmatando as florestas, né, a gente tem a redução da cobertura vegetal, isso vai gerar um problema na regulação de temperatura, né? Então, vai ter problema com os ventos, nível de chuvas, tá? Então, por isso que a vegetação ela é importante. Os ecossistemas vão ser atingidos, falta de habitats para determinados animais, vão gerar extinção de espécies, né?
E a gente traz aqui para reforçar quais são, então, esses processos que acontecem na Terra que são responsáveis pelo aumento dessas emissões globais de gases de efeito estufa. Então, os processos estão relacionados às dinâmicas econômicas, como a gente viu, né? O nosso consumo. Então, quais são as áreas que têm maior destaque? Questão, eletricidade, tá? E aquecimento, de uma forma geral, ou seja, a questão das fontes de energia. Isso acaba gerando um problema se a gente usa muitas fontes que não são renováveis ou que vão trazer algum tipo de impacto, tá? Isso gera tem responsabilidade em grande parte dessas emissões. A agricultura, né, o uso da terra como um todo para a agropecuária vai gerar impacto também. A indústria, né, emissão de gases poluentes na queima de resíduos, tá? Transporte também por conta da queima aí, da combustão da gasolina, que vai gerar o grande problema de emissão de gases poluentes, tá? A fonte desses dados que eu trouxe para vocês é o IPCC, que é o painel governamental do mundo, tá, internacional, que faz a medição dos dados dos controles com relação ao aquecimento global, mas também com relação aos gases de efeito estufa, né, que são baseados nas emissões globais aí, nesse caso de 2010, tá bom?